Ok, gravando, muito bem. Vocês estão vendo o slide, galera? Está aparecendo o slide aí para vocês? Eu tinha até esquecido de perguntar antes de começar. Muito bem, princípio fundamental da contagem. Antes da gente falar do PFC, como é conhecido, o princípio fundamental da contagem, a gente vai falar rapidamente do que é análise combinatória, certo? O que é a análise O que é a análise combinatória? É um campo da matemática que tem como objetivo desenvolver métodos de contagem desenvolvidos a partir de algumas condições. Aí você me diz, poxa, professor, para que isso é importante na minha vida? A gente vai já ver alguns exemplos em que acabam que isso tem a sua utilidade. Talvez não na sua vida, mas para a matemática ela acaba tendo, tá certo? E a ideia é que a gente vai ver, inclusive na aula de hoje, que ela se preocupa em estar contabilizando algumas coisas. E o mais importante, a gente estabelece algumas condições que devem ser tomadas ou não. Vai depender também da situação. A gente vai ver, inclusive, casos para isso. Como eu disse, pode ser desnecessário. E ainda mais assim, quando a gente trabalha com quantidades pequenas, acaba que realmente aparenta ser desnecessário, mas quando a gente trabalha com grandes conjuntos, com elementos muito grandes, é muito importante. E aí temos aqui um exemplo muito clássico de possibilidades do uso da análise combinatória. Se eu perguntasse para vocês, olha, no sistema antigo, né, que eram 3 letras e 4 números, com esses sistemas de emplacamento de carros e motos no Brasil, quantos veículos eu posso emplacar? Né, já pensou? Então, assim, a pessoa que elaborou aquele sistema, ele tem que, de alguma forma, imaginar quantos carros podem ser produzidos no Brasil em um determinado período de tempo, de tal forma que aquele sistema dele consiga suportar todos essa quantidade de veículos, tá certo? Nós não vamos responder essa pergunta, mas acaba que a análise combinatória, ela responde isso. Aí o que acontece? Eu não sei se vocês viram, imagino que sim, teve uma mudança uma alteração no sistema de emplacamentos aqui no Brasil, como no Mercosul inteiro, né? Então, agora as placas elas vão ser meio que universalizadas em toda a América do Sul. Aí a questão que fica agora é, quantos carros eu posso emplacar com esse novo sistema de emplacamento? Então, é como eu disse, vai depender da minha condição, certo? E aí, outro exemplo que a gente tem, não sei se vocês manjam um pouco de política, nós temos 81 senadores no Brasil. Aí uma pergunta que alguém pode fazer é, quantas comissões de éticas eu posso formar com os 81 membros do Senado, sendo um presidente, um vice, 2 titulares e 2 suplentes? Né? Aí, é claro, o presidente não vai poder ser o vice e assim por diante. Mas, basicamente, aqui são apenas exemplos de uma forma introdutória de como a gente aplica a análise combinatória, tá certo? Um outro exemplo mais simples, mais trivial, seria, sei lá, o exemplo de uma menina, que eu até uso quando eu estou trabalhando. A menina tem 2 blusas e 3 saias. Aí eu pergunto, de quantas formas ela pode se vestir para sair sem repetir nenhum conjunto? Né? A gente vai já chegar nessa resposta, tá certo? E aí a gente entra no princípio fundamental da contagem de fato, beleza? Alguma dúvida até aí sobre essas aplicações? Alguma pergunta? Alguém quer citar um outro exemplo que lembra, que é legal? Quer dizer alguma coisa? Ok, vamos em frente. O PFC, como está escrito aí, diz que se eu tiver 2 ou mais ações, certo? Que podem ser executadas, a primeira de N maneiras, a segunda de N maneiras, ou formas, tanto faz, se eu for executar essas ações em conjunto, a quantidade total de possibilidades será o produto M vezes N, certo? Deu para entender mais ou menos? Um exemplo, voltando àquele exemplo lá da menina que trabalha, ou que tem 2 blusas e 3 saias. Aí se eu perguntasse, quantas possibilidades ela tem de se vestir? Como eu tenho 2 blusas, uma menina, né, tem 2 blusas e 3 saias,
ela teria 2 vezes 3, seriam 6 possibilidades, certo? A gente vai ver aqui nesse exemplo, um outro parecido, inclusive, uma situação muito parecida. Aqui o exemplo, eu tenho as cidades X, Y, Z, quaisquer que sejam elas, e diz que entre as cidades X e Y tem 4 rodovias e entre Y e Z 5. Não tem nenhuma rodovia ligando diretamente as cidades X e Z, aí eu pergunto, de quantas formas eu posso sair de X e chegar em Z? Aí a gente consegue, a partir desse desenho, ou diagrama de árvore, entender basicamente como é que a gente conseguiria sair de X e chegar até Z. Só um comentário que esse conteúdo eu tirei daquele livro Fundamentos de Matemática Elementar, volume 5. Inclusive eu tenho ele em PDF, se eu posso disponibilizar ele para vocês estudarem ou alguma coisa do tipo, se assim desejar. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, nós temos que eu partindo da cidade X, eu posso usar a rodovia A1 e chegar na minha cidade Y. E da minha cidade Y, eu posso usar a rodovia B1 e chegar na cidade Z. Então, notem que é como se eu estivesse formando um pau ordenado A1, B1. E eu sairia de X e chegaria em Z. Assim como eu poderia fazer a mesma coisa, usar a rodovia A1 e agora usar a rodovia B2, e faria o pau ordenado A1, B2, ou A1, B3, e assim por diante. Bem como eu poderia pegar a rodovia A3, B1, A3, B2, e assim sucessivamente, e vocês veriam que a quantidade de resposta seria 4 vezes 5, certo? Que seria 20. Então, uma coisa que é muito importante, que de antemão eu deixo claro aqui para vocês, é que a gente, na análise combinatória, não está interessado em saber qual foi o percurso que ele utilizou, tá certo? E sim a quantidade de possibilidades de percurso que eu tenho à minha disposição. Isso ficou claro para vocês, queridos? Beleza? Essa parte ficou. Isso é importante porque a gente vai já ver exemplos de que isso vai ter alguma diferença, tá certo? Então, repetindo, só para fixar, eu não estou interessado o percurso, o qual. Estou interessado no quanto, em todas as minhas possibilidades que estão à minha disposição, desde que não fira nenhuma exigência que eu coloquei, tá certo? Um outro exemplo que a gente tem aqui, eu pego uma moeda, a gente fez 2 ações naquele primeiro momento, né? Agora a gente vai estar fazendo 3 ações. E aí eu lanço a moeda 3 vezes. Supondo que essa moeda ela não caia em pé, já que a probabilidade disso acontecer é muito remota, eu pergunto para vocês, qual o número de sequências possíveis? De cara ou coroa? Quantas vocês acham que dão? Vamos lá, sair da zona de conforto. De acordo com o que a gente já viu. Quantas possibilidades eu teria de resposta saindo nesses 3 lançamentos? Podem se arriscar, podem errar, inclusive eu até desejo. Você pode escrever. Inclusive, eu esqueci de dizer que você pode, durante a aula, pegar o seu caderno, estar copiando, ou para quem está com celular ou notebook, você pode bater um print da tela já para o momento que a gente está trabalhando, tá? Muito bem. A maioria de vocês respondeu 6, outros já responderam 8. Muito bem. O que acontece? Vamos observar o raciocínio, tá? Antes disso, eu vou chamar C de cara e coroa de K. E aí, antes da gente resolver, a gente vai fazer o diagrama da árvore. Já eu falo um pouquinho mais do diagrama da árvore, tá certo? Então, notem que no primeiro lançamento, eu tenho o K, eu posso no primeiro lançamento sair o K, que seria a coroa, e o C, que seria a cara. Para o segundo lançamento, supondo que eu tirei coroa no primeiro, eu posso ter a coroa e o cara. E assim, você vai ver que eu consigo, nesses 3 lançamentos, sair coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, e assim por diante.
E se você for contabilizar aqui esse diagrama de árvore, você vai ver que tem 8 possibilidades que são exatamente a resposta, certo? Então, eu vou ter 2 possibilidades no primeiro lançamento, 2 possibilidades no segundo lançamento e 2 possibilidades no terceiro lançamento. Qual foi o erro de alguns de vocês? Foi de pensar dessa forma, mas em vez de fazer o produto, vocês fizeram foi a soma. Então, lá no PFC, não esqueçam, a gente vai estar fazendo o produto. Vai ser 2 vezes 2 vezes 2. E aí, se você resolve essa conta fácil, você vê que dá 8. Beleza? Alguma dúvida disso aí, queridos? Podemos ir para frente? Enquanto vocês talvez vão respondendo, você pergunta ou não sobre o diagrama de árvores. Professor, eu preciso fazer o diagrama de árvores em toda a questão? Se você quiser, é uma forma de facilitar a resolução da sua questão. Talvez na sua forma de imaginar, pode até ser mais prático. Mas existem algumas situações que isso vai acabar não dando certo. Exemplo, voltamos àquele exemplo lá do Senado. Eu não lembro o nome de algum senador aqui do Rio Grande do Norte. Aí eu digo, olha, eu quero fazer essa comissão de ética com 81 membros do Senado. Então, eu escreveria o nome de 81 senadores para o presidente. Aí, supondo que eu peguei o primeiro senador, sei lá, vou dizer aqui um do Ceará, o Tasso Gereissati, aí vou ter 80 possibilidades, escrever 80 nomes só para o nome do Tasso Gereissati. Então, imaginem aí o trabalho que dá você fazer o diagrama de árvores. O diagrama de árvores ele é muito útil, muito prático, quando a gente está trabalhando com pequenos exemplos. Certo? Então, realmente fica bem eficiente. Agora, quando temos grandes situações, acaba que não é prático. Tá certo? Samara, hoje a gente está falando do PFC, está sendo uma introdução, tá certo? Eu não sei se a gente vai ter tempo de falar dessa do OU. É tanto que, assim, notem a diferença nos questionamentos. Eu vou estar tirando 3 caras, então eu vou estar fazendo o primeiro lançamento, depois eu faço o segundo e depois o terceiro. É um I, é uma sequência. Certo? Esse tipo de situação eu vou já mostrar no exemplo, Samara, como é que a gente aplicaria. Nesse caso do OU, é a soma. Existe até um bizu, não é uma regra, tá certo? Porque a gente não conseguiu provar isso ainda na matemática. E toda vez que a gente estiver falando de análise combinatória, quando a gente fala do I, com uma coisa sequenciada, a gente faz a multiplicação, e quando a gente estiver falando do OU, a gente faz a soma. Certo? A gente vai já ver um exemplo disso que você falou. Ok? Vamos ver mais exemplos. E aí, a gente já começa a trabalhar, e aí eu já coloco aqui valores de algarismos, para fazer um pouquinho de confusão na nossa mente e daquilo que a gente está interessado não mais no quais, e sim no quantos. Então, nesse exemplo, eu tenho quantos números de 2 algarismos, distintos ou não, podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos são, galera? Vocês querem tentar a resposta? Quantos números com 2 algarismos eu posso fazer? Vejam que para quem já viu isso, os exemplos estão triviais, mas já vai ser o negócio sendo modificado. Muito bem, respostas diferentes. Show. E aí é que tá. Mais uma vez, errem e acertem, que eu fico muito feliz com a participação de vocês, tá? Seguinte, leiam, pensem na questão. Toda vez que vocês estiverem trabalhando com uma questão de análise combinatória, parem um pouquinho para pensar antes de estarem fazendo álgebra. Leiam a questão corretamente. Porque, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu posso ter algarismos distintos ou não. Então, aqui eu não vou estar respondendo, mas, por exemplo, o 11 satisfaz o enunciado? Ele é um algarismo, é um número de 2 algarismos distintos ou não? Então, o 11 satisfaz. O 12, da mesma forma. O 23, o 25,
o 66, todos eles satisfazem, certo? Mas se eu pegar e colocar algum desses valores como sendo a minha resposta, vai estar errado. Tipo, se eu pergunto, quantos números de 2 algarismos podem ser formados com esses aí? Aí você vai lá e bota, sei lá, 66 ou 12, como eu estava mencionando, não é a resposta correta. Beleza? Então, como é que a gente resolve isso aí? A gente vai pensar em dois espaços, é como se fosse uma espécie para quem manja de informática, e aí vai ser injusto com o pessoal da mecânica, não sei se vocês já viram de espaçamento de memória. Você tem dois espaços reservados, e aí você consegue alocar naquele primeiro espaço alguma informação. Então, naquele primeiro espaço, quantas informações possíveis eu posso colocar lá? Então, eu coloco 6, porque não existe nenhuma restrição. Agora, no meu segundo espaço de memória, o que deve estar adjacente, quantas possibilidades eu posso colocar lá? Mais 6. Então, pelo princípio fundamental da contagem, a gente vai fazer o produto que vai ser, 36 possibilidades. Beleza? Essa questão, por exemplo, eu poderia alterar ela e dizer, olha, eu faço o lançamento de 2 dados. Quantas possibilidades de resposta eu posso ter? Quantos pares ordenados eu posso formar com as faces superiores desses dados? Beleza? Para quem não respondeu 36, galera, alguma dúvida? Podem perguntar, podem falar, tá? Essa parte aqui ela é um pouquinho mais demorada, a parte de fatorial vai ser um pouquinho mais rápida. E aí a gente vai começando a dificultar as coisas, note. Usando agora os mesmos algarismos, formando mais uma vez 2 algarismos, só que agora eles distintos, eu pergunto, quantos números com 2 algarismos distintos eu posso formar com aquele mesmo conjunto? Qual seria a resposta agora? Olha aí, muito bem. Não muito bem. Então vamos lá, de novo. Vamos pensar na possibilidade que eu tenho lá do espaçamento de memória. Quantas possibilidades eu tenho para a primeira informação? Eu tenho 6, não é? Eu posso colocar qualquer um desses valores. Aí eu escolhi de uma forma aleatória, por exemplo, o 4. Então eu fixei o 4 lá, certo? Quantos números sobraram, já que eu não posso repetir, quantos números sobraram para mim colocar no meu segundo espaço de memória? 5 números, não é? Então, como eu tenho 6 possibilidades lá no meu espaço de memória e 5 no meu segundo espaço de memória, a minha resposta vai ser 30. Certo? Dúvidas, queridos? E aí, de novo, leiam, interpretem a questão, vejam o que a questão está pedindo, porque acaba fazendo muita diferença lá na resposta. E aí, como nem tudo na nossa vida são flores, no mesma questão eu faço um último, e coloquei até como desafio, tá certo? Quantos números de 2 algarismos distintos e pares podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6? Eu tenho que ter algarismos distintos, e agora eles têm que ser pares. No caso, eles têm que terminar com 2, com 4 ou com 6. Alguém se atreve a querer responder? Essa aí é um desafio. E eu não respondi, tá? E não tenho a resposta. Inclusive, se vocês quiserem copiar, deixa eu ver. De cabeça, eu acho que dá 15, tá? De cabeça. De cabeça vai dar 15. Qualquer coisa, eu resolvo no momento que a gente terminar aqui, tá certo? Vou ter aqui como desafio, se vocês quiserem copiar ou bater um print para tentar resolver depois, não tem a resposta dela aqui, tá? Vocês podem ver isso em outro momento. Vamos para frente. Mais exemplos. Quantos anagramas tenho na palavra Ari? Aí você me pergunta, professor, o que é um anagrama? Você vai ver muito essa palavra. Anagramas são todas as permutações de todas as letras, de todos os termos de uma palavra, tá certo? Então, olha só,
Se eu for fazer uma permutação, é como se eu pegasse, eu não sei se vocês lembram, se vocês têm irmãos mais novos, ou talvez até vocês já tiveram aqueles brinquedos, é como se fosse tipo uns dominós antigos com as letras, certo? E aí você formaria palavras usando as letras A, R e I. Você pegaria esses três dominós e faria novas palavras, construiria novas palavras. E aí eu pergunto para vocês, quantos anagramas eu tenho na palavra Ari? 3 fatorial, para quem nem viu ainda, né? A gente já explicar sobre o 3 fatorial. E aí o que acontece? De novo, a gente vai ter a ideia de espaçamento de memória, nós vamos ter 3 possibilidades para poder colocar lá no meu primeiro espaço da memória. 2, depois que eu já usei um deles, eu vou ter 2 possibilidades lá para o meu espaço de memória, e depois que eu usei mais um deles, eu vou ter um terceiro, e apenas uma possibilidade do meu espaço de memória. Sem falar de fatorial, a gente fala já de fatorial, tá? Nós teríamos como resposta, pelo princípio fundamental da contagem, 3 para o primeiro espaço, 2 para o primeiro, já que eu usei 1 para o primeiro espaço, e 1 para o terceiro, já que eu usei 2 nos espaços anteriores. Fazendo o produto, 3 vezes 2 vezes 1, isso aqui dá 6. E a título de exemplo, eu coloquei aqui todos os 6 anagramas da palavra Ari. Se é Ari, em inglês, Iar, Ira, Rai, ou Rai, não sei, e Ria, né? Não se preocupem, nem pelo amor de Deus, que eu não vou colocar na prova de vocês. Olha, façam todos os anagramas da palavra Pernambuco. E aí tem uma quantidade, depois a gente vai ver que aí dá uma quantidade realmente gigantesca. A gente vai ter algumas situações, mas que eu não vou estar, eu não vou estar interessado. Não, de fato, ô Samara, isso aí vai sair por fatorial, mas como a gente não nem falou ainda, e eu acho que a outra turma ainda não viu o fatorial, eu vou, já eu retorno para falar disso aí, tá certo? E, inclusive, inclusive, nos demais assuntos da semana que vem, aliás, do dia 19, que é o nosso próximo encontro, nós vamos ter arranjo, combinação e permutação. Todos eles vão envolver fatorial. Então, a gente vai ver isso aí, tá certo? Como nem tudo na nossa vida é flor e alegria, tá aqui um desafio para vocês. Também não tem a resposta, mas essa eu sei de cabeça. Quantos são os anagramas da palavra arara? Vocês já sabem responder essa ou ainda não? Alguém se atreve a tentar descobrir a quantidade de anagramas da palavra arara? Aí o que acontece? Quando você vê fatorial e vê esse conteúdo, isso aqui de novo é um desafio, tá? Não coloquei a resposta. Vai pensar, quem já sabe de fatorial, olha assim, tem 5 letras, então eu faço 5 fatorial. Certo? A resposta é 10. Aí 5 fatorial, a gente vai ver que vai dar 120, só que não tem. Por que não é 120? Porque tem letras repetidas. E isso é um caso particular das permutações que a gente vai ver na semana que vem, tá? Mas eu vou deixar esse desafio daqui a pouco, depois da aula eu vou ficar um tempinho mais, aí a gente pode trabalhar ele, tá certo? Inclusive aquele outro desafio anterior. Temos aqui mais algumas questões, como exercícios, tá certo? Tipo, essa primeira, bem simples, né? Uma moça possui 4 blusas e 3 saias. De quantos modos ela pode se vestir usando uma blusa e uma saia? Essa aqui é para você não zerar a prova. Né? Imagino que ninguém tenha dúvidas de que 12 é a resposta. 2. Um estádio de futebol tem 6 entradas. De quantas maneiras eu posso entrar e sair usando uma entrada diferente? Essa daí seria quanto a resposta? Isso, 6 vezes 5. Deixa eu pular para 4, porque aí eu já vou encerrar aqui essa gravação e a gente dá um, entre aspas, um descanso. Uma casa tem 5 entradas.
De quantas formas essa casa pode ser aberta? Essa é boa, viu? Quem se atreve a essa daí? Essa questão é bacana. Eu tenho 5 entradas, 5 portas, um exemplo. E aí, de quantas formas essa casa ela pode ser aberta? Essa questão, galera, ela é muito parecida, tá, com essa próxima, que inclusive caiu no Enem, falando do Braille, que era exatamente para saber a quantidade de possibilidades do sistema de representação que eu posso ter no sistema Braille, certo? Vamos pensar 5. Aí eu vou explicar a primeira e aí já meio que você já mata a segunda, tá certo? A questão 4, vamos imaginar que eu tenha 5 portas, a porta P1, P2, P3, P4, P5. Ok? Se eu olhar só para a porta 1, essa porta 1 ela tem 2 estados. Ela pode estar aberta ou fechada. Concorda? Então ela tem 2 possibilidades, são 2 ações. A porta 2, do mesmo jeito, aberto ou fechado. Então, se eu fosse trabalhar só com essas duas, pelo PFC, seria 2 vezes 2, que dá 4. Usando esse raciocínio, para 5 portas, eu teria 2 possibilidades para a primeira, 2 para a segunda, até chegar a 2 na quinta. Que minha resposta seria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes, que dá 32. Ah, professor, 32 é a resposta? Não. Porque existe uma situação dessas 32 possibilidades que não dá para você entrar. Imagina que as 5 portas estejam fechadas. Como é que você vai entrar na casa? Vocês estão entendendo? Então, você vai tirar essa possibilidade. A resposta fica 32 menos 1, que é 31. Então, só para fechar aqui minha aula, a minha aula, mas essa parte da aula, se eu fosse pegar, por exemplo, esses pontos na questão do Braille, eu teria 6 marcações, conforme vocês estão vendo aí, ó. E aí eu tenho a marcação mais forte e a marcação mais clara. Para quem é cego e naturalmente não vê, essa marcação mais clara, ela é um espaço, não vou dizer em branco, mas um espaço em que você não tem aquela tipo perfuração, faltou a palavra aqui agora. Então, imagina que você, em cada um desses 6 espaços, você pode ter ele perfurado ou não. Então, você faria para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto, as possibilidades de cada uma de estar perfurada ou não. Só que se todas elas não estiverem perfuradas, o que vai acontecer? O cego vai passar o dedo lá e não vai sentir nada. Então, aquele espaço ali que não está perfurado não é uma letra, ele não vai perceber isso como sendo uma letra. Então, a resposta dessa aqui, que caiu no Enem, questãozinha que você matava ela assim em menos de 2 minutos, seria fazer 2 elevado a 6, já que cada estado tem 2 possibilidades, e tirar, remover aquele que não tem nenhum, né, que é exatamente, seria 64 menos 1, que dá 63, o item D. Ok, galera? E aí tem mais aqui um outro exemplo de outra questão que caiu no Enem, essa aqui foi no Enem de 2013, sobre um colar, que o artesão ele usava as cores vermelhas, azuis e verdes, mas essa aqui eu vou deixar para vocês tentarem, ou mais tarde, ou em outro momento. Ok? Eu vou parar a gravação aqui agora desse conteúdo, tá certo? Só um minutinho. Deixa eu ver aqui. Não saio, não vou embora.